Paz do Senhor, meus amados, que Deus abençoe sua vida neste domingo maravilhoso, nesse domingo de vitória, de bênção, de paz. Que o Senhor possa resplandecer sobre a sua casa, sobre a sua família, toda sorte de bênção. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus nessa manhã para a sua vida, para você estar meditando nele, que se encontra lá no livro de Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo de número 18, que diz assim: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecado destrói muitos bens. Então aqui nós aprendemos que a sabedoria, ela é melhor do que qualquer arma de guerra, de qualquer armamento. Muitas das vezes, meu irmão, a gente luta com as nossas armas naturais, em vez de nós lutarmos com as nossas armas espirituais, que está escrito no livro de Efésios. Nós tomamos posse da armadura, do capacete, do cinturão, da sandália, da preparação do evangelho, não é verdade? Tomamos posse do escudo de Deus, da espada, e nós lutamos com nossas armas espirituais. E quando nós lutamos com as nossas armas espirituais, com certeza nós vamos vencer a batalha. Mas quando nós lutamos com nossas armas carnais, nós vamos perder a guerra e iremos também perder a batalha. Aquilo que Deus, amém, poderia nos dar como uma batalha vencida, acaba que nós mesmos jogamos por terra e perdemos aquela batalha por causa das nossas armas naturais. Então, a partir de hoje, lute com suas armas espirituais e deixe as armas carnais de lado. Porque as armas carnais, ela vai te puxar para baixo. As armas espirituais, elas vão te levar para cima. Lembra do exemplo de Davi? Davi, quando foi lutar com Golias, o rei Saul pegou a sua armadura, pegou ali a sua espada, pegou ali todo tipo de armamento e deu para Davi. Mas aquilo ficou pesado na vida de Davi, ao ponto de Davi não conseguir locomover, de não conseguir andar. E Davi desce ali somente com uma funda e pega 5 pedras lisas do ribeiro. E a Bíblia nos relata, a Bíblia nos diz que Davi, ele venceu aquele gigante com uma só pedrada. Uma pedra colocada na funda, uma pedra que era uma pedra de Deus, que Deus havia lhe mostrado, a arma que Deus havia lhe mostrado. As armas que Deus nos mostra, elas são muito poderosas do que qualquer arma carnal. E a Bíblia diz que Golias caiu. E quando Davi arranca a cabeça de Golias, corta a cabeça de Golias, ele não corta com a arma que ele tinha, ele corta com a arma do próprio Golias. Ele tira a cabeça de Golias com a sua própria espada. Então, meu irmão, não lute na sua força, não lute, amém, na sua visão natural, mas guerreie na sua visão espiritual, a qual Deus te deu, a qual Deus prometeu para a sua vida. Mas aqui continua dizendo, mas um só pecado destrói muitos bens. E aqui também nós vemos o segundo conselho, que Deus tem tudo para você prosperar, para você conseguir chegar aonde que você quer, aonde que Ele preparou para a sua vida. Mas um só pecado, ele pode destruir tudo aquilo que você conquistou há anos. Ele pode destruir tudo aquilo que você lutou no decorrer da vida para conseguir. Eu vejo vários exemplos disso, várias coisas que a gente vê às vezes acontecendo de pessoas que tinham uma vida bem sucedida, pessoas que estavam vencendo, estavam conquistando, mas um adultério, uma prostituição, uma negociação errada, o qual ele quis ultrapassar alguém, o qual ele quis enganar as pessoas, veio fazer ele ser puxado para baixo e perder até aquilo que ele tinha. Então nós temos que ser muito vigilantes, nós temos que ser atentos nesses dias de hoje, porque Satanás ele está usando uma estratégia de guerra que muitas das vezes nós não percebemos. Muitas das vezes nós não estamos atentos nessa estratégia, nessa guerra que Satanás tem levantado contra o seu povo. Porque antigamente, quando a gente chegava assim, numa igreja, a gente muitas das vezes via a manifestação contrária, de Satanás. A gente via pessoas caindo, pessoas rolando, manifestando demônio.
Às vezes as pessoas chegavam na porta da própria igreja e já caíam endemoniadas. Hoje é muito difícil você ver isso, porque Satanás, ele mudou a estratégia de guerra. Ele começou a perceber que essas manifestações demoníacas fazia os líderes, os homens de Deus, as mulheres de Deus, descobrir que ele estava naquela vida. E simplesmente um homem de Deus, uma mulher de Deus impunha a mão, né, repreendia aquele demônio, repreendia aquele inimigo e aquele inimigo saía. Facilmente ele saía daquela vida, né? Mas hoje ele tem usado o quê? As emoções. Muitas pessoas têm as suas emoções abaladas. Muitas pessoas têm, né, além das emoções, o espiritual abalado. Qualquer coisa puxa ele ou ela para baixo. E as emoções, hoje, Satanás tem usado as emoções para poder roubar a bênção das pessoas, para poder roubar aquilo que Deus tem de melhor para a pessoa. Às vezes você está aí e você está achando que você não é ninguém. Talvez você está cheio de crenças limitantes. Talvez você ache que você é uma pessoa que não vai romper, que não vai conquistar, que não vai vencer. Talvez amaldiçoaram a sua vida. Você tomou posse daquela maldição e aquela maldição tem feito você sofrer. Talvez você passou por um abuso na sua mocidade, na sua juventude. Talvez você passou por várias coisas e isso abalou completamente as suas emoções ao ponto hoje de você não querer viver e dar um passo melhor para a vida. Mas Deus tem coisas grandes ao seu favor. Deus tem coisas grandes ao seu respeito. Não deixa o inimigo trabalhar nas suas emoções. Não deixa Satanás roubar aquilo que Deus tem de precioso na sua vida. Amém? Treine a partir de hoje. Determina no teu coração, amém, para você poder conquistar o sobrenatural de Deus, conquistar as bênçãos de Deus. Nós vemos alguns exemplos claros nisso, amém, do que é pessoas com as emoções abaladas, pessoas que não têm um foco, que não têm um propósito, que não têm um objetivo, que não têm um ideal, que não conseguem enxergar o futuro, amém, enxergar a bênção que Deus tem para a vida dela ou dele. Quando a pessoa não consegue enxergar o futuro e a bênção, a vitória que Deus tem para a vida dele, ele vai viver uma vida fracassada, porque ele mesmo não acredita nele. Ele não acredita que ele pode vencer. Ela não acredita que ela pode conquistar. E aí o que ele faz? Ele para no tempo. Porque, meu irmão, independente da idade que você tiver, independente, meu irmão, se você está com 20, com 30, com 40, com 50, com 60 anos, 70, 80, amém? Isso não impede você de vencer. A Bíblia fala que quando o nosso amado Enoque, ele foi pedir o Hebrom por herança, a Bíblia fala que ele estava com 85 anos de idade. E ele vira para Josué e fala, olha, o vigor que eu tinha quando foi feita a promessa para mim que eu ia possuir o Hebrom, o mesmo vigor que eu tinha antes, eu tenho nos dias de hoje. A minha vista, a minha visão que eu tinha antes é a mesma visão que eu tenho hoje. Então não é a idade, meu irmão, que vai determinar a bênção de Deus na sua vida. Não é a idade que vai determinar um projeto novo na sua vida. Se você tem projeto novo, você tem que sair do comodismo e ir marchar e vencer. Porque se você ficar no comodismo, você nunca vai vencer e vai reclamar. Ah, eu tô velho, eu perdi tempo, eu não consegui chegar lá. Ainda dá tempo sim, porque aquele que fez a promessa, ele é justo e fiel para cumprir a promessa. É você levantar a cabeça, tomar uma posição de atitude, uma posição de determinação e correr atrás do seu futuro, correr atrás daquilo que você quer. Se você está passando por isso, de não mais acreditar em você, eleva os teus olhos para os montes, da onde te virá o socorro. O seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Isso está escrito aonde? Lá no livro de Salmo 121. Davi, ele passou por grandes etapas da vida dele, conseguiu o trono. Mas você acha que Davi ter conseguido o trono, assentar sobre o trono de Israel, foi fácil? Não. Ele passou por processo, ele passou por etapas, ele passou por caminhos que eram caminhos difíceis. E mesmo depois, ele conseguindo o trono, estando assentado sobre o trono, veio mais luta, veio mais dificuldades, veio provações sobre a vida dele. Então eu quero te dizer também que o fato de você prosperar, o fato de Deus abençoar a tua vida, o fato de Deus pôr coisas grandes na tua mão, não quer dizer que você não vai passar por luta. Ao contrário, talvez você vai passar por mais provação, amém, até do que você passava. Porque quando quando nós somos destaque e quando nós destacamos em alguma coisa, isso vai levantar opositores. E esses opositores, eles vêm com estratégias preparadas, estratégias próprias para poder nos paralisar,
para poder nos puxar para baixo. E se as nossas emoções, amém, elas estiverem abaladas, automaticamente, mesmo a gente possuindo tudo, mesmo Deus tendo feito milagres na nossa vida, mesmo Deus tendo feito prodígios nas nossas vidas, mesmo nós sabendo que Deus está conosco, que Deus é o Senhor dos senhores, a gente vai sentirmos abalado e vamos entregar as emoções. Então levanta a sua cabeça, não deixa nada te parar, porque o propósito que Deus tem na sua vida, ele é grande. Amém? Se não tiver pessoas para acompanhar você nesse projeto, Deus ele é poderoso para levantar pessoas novas nesse projeto, para abençoar a sua vida. Em cada etapa da nossa vida, nós precisamos de subir, amém, um degrau, precisamos de subir um patamar, e cada patamar e cada degrau que nós formos subir, Deus ele vai colocar pessoas novas na nossa vida, que tenha a mesma visão, que vai nos ajudar a subir, que vai nos ajudar a alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós vemos isso na vida de Davi. Davi era simplesmente um cuidador de ovelha que estava no pasto, amém? Mas Davi ele tinha algumas qualidades, ele tinha um treinamento que nós precisamos de ter na nossa vida. Eu quero te dizer uma coisa, aquilo que você quer ser, você já tem que começar a treinar, você já tem que começar a determinar, amém? Porque às vezes você quer ser alguma coisa, mas você não quer treinar. Você quer ser um médico, mas você não quer estudar. Você quer ser um psicólogo, mas você não quer estudar. Você quer ser um advogado, um juiz, mas você não quer estudar. Então comece a treinar, comece a determinar no teu coração, na sua vida, na sua alma, aquilo que você deseja ser, para que você possa alcançar, amém, aquilo que Deus tem para você. E idade não determina nada. Eu tenho amigos que começaram a estudar com 40, com 50 anos, que hoje é advogado. E hoje ele é um advogado muito requisitado, um advogado que as pessoas procuram ele. Então, há uma esperança para eu recuperar o tempo perdido. O tempo perdido ele não vai voltar atrás. O dia de amanhã já passou. Amém? Não tem como você pegar... Amém? O dia de amanhã não, né? Falei errado. O dia de ontem já passou. Não tem como você viver, amém, hoje, o dia de ontem. Ele já foi. Mas tem como você recuperar muita coisa, porque Deus é contigo, Deus é o Senhor da tua vida, e Ele vai fazer grandes coisas ao seu favor, ao seu respeito, na sua casa, na sua família, no seu lar. Então toma posse dessas promessas de Deus, amém? Como eu estava falando aqui de Davi, quando Davi assumiu o trono de Israel, vieram outros tipos de luta, outros tipos de dificuldade. Ele teve que continuar enfrentando as batalhas, ele teve que continuar enfrentando as guerras. Quando Davi entra no palácio sem ser rei, ele teve que ter amizades ali que impulsionaram para frente. A Bíblia diz que no primeiro momento Saul amou a Davi, mas depois de um tempo, né, ele deixou de amar, ele começou a perseguir Davi, porque ele viu que Davi poderia chegar numa posição de destaque. Mas a Bíblia diz que o filho de Saul, Jonatas, ele amava Davi. Ele amava tanto Davi que quando Davi chega no palácio, ele tira sua capa de príncipe, ele tira sua armadura de príncipe, ele tira a sua roupa de príncipe e passa ela para Davi. Ali ele já estava determinando, ele já estava ali mostrando que aquele trono realmente pertencia a alguém que ia fazer diferença, que era Davi. E que um dia Davi automaticamente assentaria na cadeira de rei. Mas tudo isso passou por um processo. Davi não sentou na cadeira de rei, amém, de imediato. Ele foi ungido um dia, no outro dia ele voltou para o pasto. Mas a Bíblia fala que Davi tinha qualidade. E quando que precisaram de alguém no palácio, porque o rei Saul estava sendo atormentado, um espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, amém, ele precisou de alguém. E um dos soldados falou: olha, eu conheço um filho de Jessé que sabe tanger bem, homem sisudo em palavra, de boa aparência, amém, e temente a Deus, que era um dos principais objetivos. Porque se você não for temente a Deus, não adianta você tocar bem, não adianta você fazer bem, que isso não vai expulsar o inimigo. O que expulsa o inimigo é você temer a Deus, é você confiar em Deus, é você acreditar em Deus e você entender de Deus. Nós precisamos entender quem Deus é na nossa vida, amém? E o que nós queremos do Senhor. E Davi sabia aonde que ele queria chegar. E a Bíblia diz que quando Davi tangia a harpa, a Bíblia diz que o inimigo saía da vida de Saul. E Davi foi sendo promovido, foi colocado na guarda ao lado de Saul, ele foi o escuteiro de Saul, mas entrou em Saul um espírito que fez ele criar ódio de Davi, porque ele percebeu que Davi
ia crescer, que Davi era um grande guerreiro. E isso acontece, meu irmão, na nossa vida. Muitas pessoas não aceitam e não vão aceitar você crescer, você vencer, você conquistar. E você tem que aprender a acostumar com isso, porque aquele que está na sua vida é maior. Ninguém pode impedir seu crescimento, ninguém pode impedir aquilo que Deus tem para sua vida, só você mesmo. É só você determinar no teu coração, determinar na tua alma, determinar na tua vida que você vai conseguir, que você vai romper fronteiras, independente de qualquer pessoa. E aquilo que você não sabe fazer hoje, começa a treinar, começa a buscar. Tem muita coisa que eu não sabia fazer, tem muita coisa que eu não entendia dentro da palavra, tem muita coisa que eu aprendi errado e ministrei errado. Mas hoje eu estou fazendo questão de aprender novamente, de aplicar certo e de fazer da maneira correta. Por quê? Porque eu sou melhor? Porque eu sou um santo? Não. Porque o melhor de Deus ainda está por vir. E quando o melhor de Deus vir na minha vida e eu estiver preparado, com certeza eu vou chegar do outro lado. Deus está à procura de homens e mulheres que estejam preparados para assumirem grandes posições nessa terra. Há mais ou menos 2 meses atrás, eu estava ministrando na igreja e eu estava falando que Deus está à procura, que sempre tem alguém nos olhando, alguém nos observando, e essa pessoa pode nos dar uma oportunidade. Deus pode criar no coração dessa pessoa uma oportunidade para nós. Amém? E quando foi semana passada, chegou um irmão da igreja perto de mim, falando de uma oportunidade que Deus está dando para ele. Não vou falar o nome dele, não vou falar o que é, né? Porque é falta de ética, mas uma oportunidade grande, uma oportunidade de vitória, uma oportunidade de conquista. Mas por causa de quê? Ele se preparou. Amém? Ele soube se comportar, ele soube sentar à mesa e ter um comportamento que for necessário. Então, se você souber assentar à mesa, tiver um comportamento necessário, Deus vai te colocar entre os grandes, como Deus fez com Davi e como Deus fez com outros homens grandes da Bíblia. A vitória é sua, meu irmão. Então determina no teu coração conseguir alcançar o sobrenatural de Deus. Não aceite ser essa pessoa que você é. Você não nasceu para ser pequeno, você não nasceu para viver uma vida de sofrimento, uma vida de derrota. Ao contrário, você nasceu para vencer. Independente da idade, independente de quem você é, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você sonha, do que você pensa e do que você espera. Quem foi Davi? Um grande homem de Deus. Errou. Davi falhou em algumas situações, mas nós vemos Deus virando para Davi e falando para Davi: tu ainda é homem segundo o meu coração. Então o mais importante é você ser segundo o coração de Deus. É você ter um coração aquebrantado, amém, para pedir perdão. É você ter um coração aquebrantado para reconhecer os seus erros, as suas falhas, reconhecer as suas dificuldades, as suas limitações, porque Deus vai te impulsionar para frente e você vai chegar do outro lado cantando o cântico da vitória, o cântico da alegria, o qual Deus prometeu para você. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje, que Deus te prospere, que Deus faça o sobrenatural na tua vida. Acredite em você, não deixa essas emoções te parar, amém? Não deixa nada te puxar para baixo. Quem era Neemias? Simplesmente um copeiro do rei, amém? Mas Neemias, ele teve uma visão, ele teve um sonho, ele teve um propósito. E Neemias, amém? Só propósito, só visão, só determinação não adianta nada. Eu vou ter alguém, eu preciso de ter pessoas do meu lado que vão poder me ajudar e me impulsionar para a frente. Neemias era o quê? Ele era o copeiro do rei, ele era amigo do rei, ele tinha intimidade com o rei, e quando ele pediu para reconstruir os muros de Jerusalém, automaticamente o rei deu a carta e liberou, por causa da influência que ele tinha com outras pessoas. Ele tinha uma influência, amém, com o rei. Então na nossa vida a gente sempre vai precisar de pessoas. A gente sempre vai precisar, a gente sempre vamos precisar de pessoas que estejam do nosso lado para nos impulsionar, para nos jogar para frente. Eu já vi casos, meu irmão, de pessoas que precisavam de conversar com uma pessoa importante e que não tinha uma forma dele conversar. Mas ele era amigo do empregado da casa, ele era amigo do motorista, e o motorista levou ele até aquela pessoa que ele precisava de conversar, que ele precisava, amém, de falar algo. Então, talvez a resposta que você precisa, a posição que você quer chegar, dependa de uma pessoa simples, de uma pessoa pequena, que vai te levar até aquela pessoa grande. Então, não despreze
os pequenos começos da vida, não despreze as pequenas pessoas da vida, porque Deus não faz acepção de ninguém. Talvez o que você precisa hoje, que está lá em cima, vai ser alguém que está lá embaixo, amém, que vai te levar lá no topo e vai te dar, amém, a bênção, a vitória através do Senhor. Então toma posse disso. Olha o que aconteceu em Neemias. Construiu os muros de Jerusalém e Neemias nunca mais foi o mesmo. Nunca mais ele voltou a ser o copeiro, a ser alguém pequeno. Mas Neemias virou um homem conhecido e até hoje nós, quando lembramos da reconstrução dos muros de Jerusalém, nós lembramos de Neemias. E o que eu acho mais interessante, que é o que você tem que ter no teu coração, o que eu tenho que ter no meu coração, Tobias e Sanbalate se levantaram contra Neemias, porque eles ainda estavam vendo brechas no muro, e eles passavam e zombavam. Se uma raposa passar aqui, esse muro vai cair. Mas de repente aquelas brechas foram sendo tampadas. As brechas foram sendo fechadas, o inimigo já não conseguia olhar mais para dentro. Aí o inimigo tentou uma nova estratégia. Vou pedir o rei para nos dar uma carta, nós vamos levar uma carta até Neemias e vamos falar que nós precisamos de conversar com ele, de tratar algum assunto. Mas Neemias, vendo aquela carta, o que ele respondeu? Eu não posso parar, eu estou numa grande obra. Eu estou num grande feito, não posso parar por nada. Então não pare a tua vida, não pare o aprendizado que você está tendo, não pare o mentorado que você está tendo. Valorize, amém, a unção de Deus na sua vida, valorize o que Deus tem colocado nas tuas mãos, no teu coração e não pare por nada. Não deixa nada te puxar para baixo, não deixa a tristeza, a decepção, as pessoas, a angústia, amém, os problemas da vida te puxar para baixo, mas que o Senhor possa te impulsionar e jogar para cima. Que Deus abençoe a sua vida e guarda esse texto no teu coração, guarda esse versículo do livro de Eclesiastes 9, versículo de número 18, amém, guarda isso no teu coração. Essas duas palavras, esses dois aprendizados aqui, ele pode fazer diferença na tua vida e pode mudar, amém, a tua história. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Então você não tem que guerrear, você não tem que brigar, discutir com ninguém. Amém? Você tem que ter sabedoria. E a segunda coisa é, mas um só pecado destrói muitos bens. Amém? Então evita, fuja do pecado, fuja da aparência do mal, porque talvez você pode perder tudo aquilo que você tem. E a Bíblia diz pior, se você não tiver nada, é pior. Porque a Bíblia diz, amém, que aquele que tem, muito será dado. Aquele que não tem, até o que ele tem lhe será tomado. Então se você não tem nada, piorou. Porque aí até o que você tem, talvez é o pouco, você vai perder. Então que Deus abençoe, um beijo no coração, uma ótima semana, semana de bênção, de vitória, de realizações. Amém? Hoje nós temos culto às 18 horas e às 19 horas, Santa Ceia do Senhor. Eu estarei ministrando nos dois cultos para a honra e glória do nome do Senhor. Não que eu sou alguém, amém, muito importante, mas eu tenho certeza que pelo poder de Deus, pela graça de Deus, Deus vai me usar pela misericórdia dele para trazer uma palavra de fé, uma palavra de vitória e uma palavra de renovo ao teu coração. Igreja Batista Monte Sinai, Avenida Jequitinhonha, amém, número 210, Saudade. Estarei ali esperando por você, esperando pela sua casa, esperando pela sua família, esperando pelos seus amigos, para que a ministração de Deus possa chegar no coração de cada um. Pastor Alexandro Amâncio. Que Deus te abençoe.